que eu estava conversando, ela tem grande experiência no PIBID, na residência pedagógica, para entrar agora na residência pedagógica, e anteriormente trabalhou no PIBID, Então seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer grande estar aqui com vocês. A minha experiência na formação de professores esse ano completou 22 anos de formação de professores na área de ensino de matemática. E a caminhada é longa. E essa é a minha temática de investigação, que é a licenciatura em matemática, é a formação de uma postura investigativa. Foi isso que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Quando eu passei para o doutorado, eu tive uma certa dificuldade em as pessoas entenderem o que eu queria com isso. Inclusive a minha orientadora, porque pensavam que eu podia trabalhar com investigação em sala de aula. Na realidade, eu não queria investigação em sala de aula. Eu queria um professor que fizesse investigação em sala de aula, mas eu queria que ele tivesse, no decorrer da sua formação, que ele desenvolvesse essa postura investigativa, que é o que eu vou mostrar para vocês, conversar com vocês. Na realidade, eu não quero fazer uma palestra, eu quero manter o diálogo com vocês e gostaria que vocês, na hora que quisessem, pudessem interromper. Então, eu coloquei aí o que eu chamo de aproximação matemática. O que me incomodou inicialmente é o que eu chamo de relevância de ordem profissional, que é aprimorar a atuação, para mim, a atuação como formadora de professores para a educação básica. O que significa isso? Contribuir para a formação do licenciado crítico, reflexivo, autônomo e investigador. Mas investigador de quê? Reflexivo de quê? Reflexivo da sua prática profissional. Investigador da sua prática profissional. Porque nós sabemos que, por mais que a gente continue estudando, produzindo bons artigos, produzindo livros, nós não podemos negar que, por raras exceções, nós ainda temos alunos da educação básica com péssimo desempenho no ensino de matemática. Então, isso está me incomodando muito. E eu formando licenciados que chegaram na escola e aí não estamos se incomodando com isso. E eu digo, o que eu estou fazendo na minha prática enquanto formadora? Foi partir para o doutorado com essa interrogação. E formação do perfil profissional do professor, contemplando reflexão e investigação, isso que eu vou estudar, que fizesse uma melhor articulação entre teoria e prática, e tivesse a pesquisa como elemento essencial no processo de formação. Que tivesse foco no processo, isso tendo foco no processo de ensino e aprendizagem. E aí, o que eu fiz? Eu fui verificar o que eu encontrava inicialmente na legislação educacional brasileira. Foi a minha primeira preocupação. O que diz a legislação educacional brasileira? Antes de partir para
a teoria, vou ver o que eu encontro na legislação educacional brasileira. Verifiquei na LDB, encontrei. Entre os anos práticas investigativas da educação já se encontrava na LDB. Depois encontrei, verifiquei o parecer 1302 das diretrizes curriculares para os cursos de matemática, bacharelaria e licenciatura. Não encontrei nesse parecer nada voltado para a pesquisa. Lá não tem claro. Mas eu vislumbrei alguma coisa no perfil do professor. Não voltado para a pesquisa, mas no perfil voltado num outro aspecto que eu vou mostrar mais à frente. Aí continuei verificando, ainda na legislação. E aí eu encontrei da resolução da resolução número 1 de 2002, da formação de professores para a educação básica, nela sim, lá está muito claro a pesquisa na formação do professor para a educação básica. Aí eu comecei a me sentir mais confortável para continuar com o meu trabalho, porque eu estava vislumbrando. Por quê? Porque eu não posso pensar em formar um professor, um licenciado em matemática, sem considerar as diretrizes para a formação do professor para a educação básica, porque as duas vão se completar. Aí eu continuei. E aí, eu retomo as diretrizes para a licenciatura em matemática. Eu encontro lá o perfil da formação do professor de matemática, e encontro a visão do seu papel social de educador e a capacidade de se inserir em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos. Aí eu digo, não fala na pesquisa, mas fala num perfil que tem a preocupação, que vai me dizer da preocupação em ele se inserir com sensibilidade nas ações dos educandos. Então, esse perfil vai prepará-lo para a aprendizagem do aluno. Sensibilidade para interpretar as ações dos educandos. Então, continuando. Visando a contribuição que a aprendizagem da matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício da sua cidadania. E aí tem o papel da matemática para a contribuição da cidadania. Eu trabalho matemática com meus alunos, e aí ele vai no comércio, por exemplo, o comércio está lá oferecendo um produto para ele comprar sem entrada, um produto para ele com prestações que ele vai pagar depois 2 objetos, e ele não faz as contas, ele compra, ele vai lesado na sua cidadania, e que matemática é essa que eu estou ensinando para ele, só para ele fazer prova, passar de ano. Quer dizer, o perfil está bem claro. E o outro ponto importantíssimo, visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos. E consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzido pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. Eu digo, bem, então, para mim, a legislação fechou. Então, agora eu vou buscar o referencial teórico. Fiquei satisfeita com a legislação. E aí ainda fui mais. Bem, na legislação da formação do professor de matemática.
Aí fui buscar na resolução número 1. E aí começa muito bem, destaquei no artigo 2º, no inciso 1º, o ensino visando a aprendizagem do aluno, que deve ser a preocupação de todo professor. E aí vem, no inciso 4º, o aprimoramento em práticas investigativas, o que eu buscava. O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. Na minha concepção, não podemos fazer nada isolados. Temos que trabalhar em equipe e em colaboração. Aí eu fui ficando cada vez mais à vontade do que eu estava pensando em fazer. E no artigo 3º, a pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento. Aí eu fui buscar o referencial teórico e fiz o levantamento dos principais teóricos e da concepção defendida por eles, a denominação que eles dão e o foco da pesquisa que eles investigam, né? Então, começando por duas norte-americanas, que foram para mim indicadas por Dario Fiorentino. Quando eu comecei, eu não as conhecia. No evento, no Ebrapei, que aconteceu em Canoas, onde eu estudava, Dario Fiorentino me disse, no evento, quando apresentei um artigo para ele, que a minha pesquisa estava faltando a fundamentação delas, porque o que eu queria, a base principal eram elas. E aí ele me passou todo o material delas, que veio para mim em inglês, e eu passei para a tradução, que é Marie Cochin, que é a Light, que elas denominam de postura investigativa, que até então eu chamava de perfil. E ele disse que eu deveria adaptar, que não era perfil, era postura. E eu fiz a adaptação no meu trabalho, troquei o nome, que eu chamava de perfil, o investigador disse, é postura. Foi assim, muito interessante o direcionamento que ele deu, a minha orientadora concordou. E a concepção que elas defendem é que a influência da aprendizagem do professor no ensino ministrado, a contribuição de comunidades de investigação colaborativa constituída por professores da educação básica, licenciando pesquisadores acadêmicos, escolas como os locais para a pesquisa. E o foco da pesquisa é a concepção do conhecimento dos professores, a investigação como postura, a aprendizagem dos professores em comunidades colaborativas. Inclusive, eu estou desenvolvendo um CRIBEX, um projeto com essa concepção de desenvolvimento de comunidade colaborativa. E aí, claro, Dario Fiorentino e seu grupo, a denominação que ele dá de professor pesquisador, o professor como profissional reflexivo, investigador de sua prática, práticas investigativas em comunidades colaborativas para o desenvolvimento profissional. Ele também trabalha com a base teórica delas. Desenvolvimento de experiências formativas, reflexivas e investigativas na formação inicial e continuada de professores. O processo de aprendizagem profissional dos professores que ensinam matemática em comunidades colaborativas e investigativas. Parece que eu passei demais. Não linha demais. Meu dedo deu antes.
Trabalho também com Isabel Alarcão, portuguesa. Ela trabalha também com professor investigadora da fundação que ela dá. O professor deve tomar decisões, ser gestor do currículo, ter preocupação com a qualidade do ensino e aprendizagem. O foco da pesquisa dela é na qualidade da educação, desenvolvimento profissional e institucional, investigação e inovação. Trabalho também com o João Pedro Ponte, que é um professor investigador. A base da pesquisa dele é principalmente a prática profissional, o professor de ser investigador da sua prática, investigação sobre a prática, né? Investigações em sala de aula. Megan Ludwig, brasileira, né? Com o seu grupo, também a denominação é professor pesquisador. Argumenta a favor da combinação da pesquisa e a prática no trabalho, na formação de professores. Articulação entre ensino e pesquisa na formação e no trabalho do professor. E ela também, com o seu grupo, trabalha muito a visão que o professor tem sobre a pesquisa, né? Ela trabalha com essa outra aqui também, a Marta Pesque, que foi orientanda dela, hoje elas formam uma dupla, que também elas trabalham o papel didático da pesquisa na articulação entre saber e prática docente, e a pesquisa como recurso no desenvolvimento profissional do professor, considerando que a pesquisa pode operar mudança na visão de mundo dos licenciandos. É muito forte o trabalho delas na formação durante a graduação. E outro que eu trabalho também é com o Zachner, que é o prático reflexivo, reconhecimento de que a denominação que ele dá, reconhecimento de que o ensino precisa voltar às mãos dos professores. O foco da pesquisa nele é como os professores aprendem a ensinar. Educar os professores para serem gerentes do currículo que eles executam. Ele defende muito isso, que o professor deve voltar a executar o seu currículo e não as denominações oriundas só as orientações oriundas das secretarias. E aqui eu trago alguns extratos. A Alarcão, que eu acho muito interessante, esse que ela diz: não posso conceber o professor que não se questione sobre as razões subjacentes às suas decisões educativas, que não se questione perante o insucesso de alguns alunos, que não faça dos seus planos de aula meras hipóteses de trabalho a confirmar ou infirmar no laboratório que é a sala de aula, que não leia criticamente os manuais ou as propostas didáticas que são feitas, que não se questione sobre as funções da escola e sobre se elas estão a ser realizadas. Quer dizer, para mim, eu trouxe esse extrato do que a Alarcão diz, porque essa é uma das minhas grandes preocupações com a formação que eu faço hoje. Eu estou preparando o professor com essa inquietação. As minhas pesquisas são nesse sentido. Eu estou preparando, eu estou indo à escola com os meus projetos de pesquisa, com os feedbacks que eu desenvolvo. Eu estou nesse sentido, eu estou levando isso ao pé da mesa. Eu só vou lá na escola da educação básica só para aplicar meus projetos. Estou sempre me perguntando isso. E no Fiorentini do Melo, a formação inicial dos professores não pode continuar dicotomizando teoria e prática, pesquisa e
ponte entre a formação específica pedagógica deve ser, na verdade, considerada como o eixo principal da formação do professor. Este eixo, portanto, é aquele que articula a teoria e prática do ensino e promove atividades que contribuem para a formação do professor pesquisador numa perspectiva de formação contínua. A pesquisa e a reflexão podem contribuir enormemente para isso. E se essas acontecem ao longo de todo o curso de formação. Quer dizer, a formação deve contribuir para esse exercício de pesquisa e de reflexão. E o que caracteriza a investigação sobre a prática? Pode alterar algum aspecto da prática uma vez estabelecida a necessidade dessa mudança. Pode procurar compreender a natureza dos problemas que afetam na mesma prática com vista à definição no momento posterior de uma estratégia de ação. Mas como é que isso pode acontecer? Isso só pode acontecer se tiver momentos de reflexão sobre essa prática. E para isso a gente precisa ter um professor reflexivo. A docência exige reflexão sobre a prática. Pensar de forma reflexiva deve ser uma das finalidades da prática educativa. Ser professor reflexivo também é a capacidade de individualizar o ensino. É também a capacidade de trabalho coletivo para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Isso no outro ponto, o professor investigador compreende que o ato de pesquisa é inerente à atividade docente. Investiga a prática educativa de forma sistemática e intencional. Estabelece estratégias de ação para a resolução dos problemas relativos à aprendizagem dos alunos. Forma comunidades de investigação para produzir conhecimento sobre o contexto do ensino. Quer dizer, os autores em que eu pesquiso, que foram deles que eu tirei essas afirmações. E a investigação como postura. Quer dizer, o professor, para ele ser investigador, ele precisa ser reflexivo. Ele pode ser reflexivo e não ser investigador. Mas para ser investigador, ele precisa ser reflexivo. Se ele não for reflexivo, ele não será investigador. E como eu vejo a investigação na formação, a postura investigativa da formação do professor de matemática? Ele precisa juntar a reflexão e a investigação. Aí sim vai formar a postura investigativa. As duas coisas precisam estar imbricadas, senão não vai formar essa postura investigativa. Ele tem que ser reflexivo e investigador. E isso vai se desenvolver ao longo da sua formação. Em todas as disciplinas, pode ser, mas eu considero, por exemplo, locais propícios para o desenvolvimento. A prática como componente curricular, o estágio, muito mais as disciplinas de cunho pedagógico. Mas eu vejo que com grande potencial a prática como componente curricular. Na formação, eu acho, o professor pode ver outros, mas eu vejo principalmente a prática como componente curricular, os estágios. E outra disciplina vai depender das concepções de cada professor.
E que competências e habilidades deve esse perfil? Conhecimento ele deve ter de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica, administrar os constantes conflitos da prática profissional do ensino de matemática através da reflexão sobre sua atuação profissional superadas com estratégias, garantir um modelo pedagógico flexível com capacidade de adaptar-se à dinâmica da sociedade, dar resposta aos anseios e necessidades de desenvolvimento social e tecnológico, que coloquei para você no início, né? Que me incomoda muito. A gente está formando profissionais e muitos não se incomodam com a repetência dos alunos no ensino de matemática. E das autoras norte-americanas, o que elas colocam como fundamental para o desenvolvimento da postura investigativa. O conhecimento para a prática, que são os conhecimentos formais e teorias que são produzidas por pesquisadores universitários para os professores das escolas utilizarem para melhorar a sua prática. O conhecimento na prática, que são os conhecimentos essenciais para a prática educativa, que são práticos adquiridos no exercício das atividades mediado pelo processo reflexivo, tendo como referências os professores experientes. E o conhecimento da prática entende que os conhecimentos que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando os professores tomam sua própria prática no laboratório de investigação, investigam os problemas que surgem para gerar teorias e colocam em prática as teorias produzidas por pesquisadores acadêmicos ou não. Bem, eu particularmente considero que na nossa prática o forte para a postura investigativa é o conhecimento da prática, mas nós, em determinadas situações, nós podemos estar fazendo conhecimento para a prática e conhecimento na prática, principalmente os recém-formados. Porque quando todo conhecimento formais e teorias são produzidos por pesquisadores universitários, para os professores das escolas utilizarem para melhorar a sua prática. Ó, esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Eu gostaria até que a gente trocasse ideias agora, nesse momento. O que vocês acham? Você disse que os dois primeiros são os mais comuns. Sim. Primeiro, baseado em racionalidade técnica, né? Sim. Você vai ter conhecimento para ensinar. Que seria os cursos 3+1. Antigamente era 3 anos de licenciatura e 1 de matérias pedagógicas. O segundo, aqueles que a gente aprende com os velhos mestres, aquela prática que funciona, né? O terceiro realmente é difícil, porque pega a sala de aula como local de pesquisa. E aí que está o segredo de ser professor. Né? Na minha concepção, eu torceria para o terceiro, mas eu entendo que a cultura institucional que permeia a educação brasileira e os cursos de formação de professores hoje, eles ficam mesmo, como você disse, entre a primeira e a segunda. O que vocês acham? Vocês que acabaram de sair da graduação, vocês acham que algum professor, não é falando mal do professor, nem pondo no fogo? Não. Vocês acham que foi criado algum contexto, algum cenário de investigação, onde o professor e os alunos, e mais o subject a ser tratado, fazia investigação, aprendia a ser professor? As práticas
durante a formação do licenciado em matemática, nos últimos anos, tem que fazer praticando sempre, certo? Só os últimos anos? A pergunta aqui? Só? Sim. Aqui sim. Esse espaço nos últimos, será que junto com o professor da disciplina de prática pedagógica, junto com o professor que está na aula e o estudante de licenciatura em matemática que está formado, não se tem esse espaço aí dentro desse estágio? Acho que sim. Não se faz isso aí, conhecimento de prática? Será? Pode ser até que alcance, né? Nas disciplinas de estágio supervisionado, alguns momentos, não o curso todo, alguns momentos. Né? O que vocês acham? Eu acredito que com a experiência a gente vai tentando tomar o conhecimento da nossa prática, porque a gente utiliza os conhecimentos para colocar em prática, né? A gente tem o nosso conhecimento na prática e vai vendo os resultados disso. E a partir disso a gente vai vendo, a partir dessa nossa prática que a gente faz na sala de aula, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu posso inserir, o que eu posso retirar. Então eu acho que esse conhecimento da prática a gente vai tendo a partir do nosso conhecimento na prática. Eu acho também, tem uma coisa ali que, bom, eu quando eu fiz graduação, eu já era professora das crianças, né? Então, e aí eu, hoje como professora, futuros professores de crianças, né? Que não são professores de crianças ainda, né? E me parece assim, que quando você é professora, já, né? Parece que há uma coisa que já te provoca, né, a um conhecimento da prática, em que você, durante a formação do curso superior, você vai aí transformando o seu espaço, né, da escola, da sala, né, em um lugar de produção de teorias mesmo, né, a partir das teorias que você vai aprendendo na graduação, lendo e tudo mais. Mas eu fico pensando nessa coisa de quem ainda não é professor, né? Então a gente tem hoje pessoal chegando aos 17 anos na graduação, não sabe nem, sei lá, né? Estão lá porque não, vou fazer isso aqui, depois se não der certo fazer outra coisa, né? Acho que é diferente quando você chega aí com um percurso de vida e não, que é isso que eu quero fazer, né? Então eu acho que rola muito mais esse negócio de conhecimento na prática do que o conhecimento da prática. Né? Porque o conhecimento da prática, para mim, ele vai se fazendo todo dia, no exercício da profissão, no exercício de ser professor, de tornar-se professor. Né? E também, eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso na graduação, né? Os meninos estão chegando mais cedo e tudo mais. Como que eu vou tomando o meu fazer, né? Olhando para ele e problematizando o tempo todo. Eu acho que é dessa ordem, da problematização para ir olhando para ele, né? Mas eu fico pensando, assim, como que isso é muito mais difícil, né? Pensando desse jeito aí, quem está chegando, né? Não estou falando que é impossível, né? Porque o professor ele tem todo um percurso, né? Uma experiência, né? E essa experiência que ele vai problematizando o tempo todo, né? Fiquei pensando nessa coisa do conhecimento para a prática, da prática. Me pareceu que talvez poderia entrar um outro elemento. Porque quando a gente diz de conhecimento para a prática, conhecimento na prática e conhecimento da prática, me parece que a gente está dizendo de conhecimento e prática, como coisas deslocadas, e essas coisas vão se engendrar em um exercício de ser professor. Eu fiquei pensando numa outra possibilidade, não sei como seria isso efetivamente, em um conhecimento com prática. Como seria? Em vez de pensar apenas em um conhecimento para a prática, o conhecimento na prática, da prática, onde prática e conhecimento, ela precisa ser engendrada nesse exercício de ser professor, do ponto de vista da experiência, etc. Um conhecimento com prática, que ele já nasce, ou seja, a sua gênese
é nessa experiência e nesse exercício de ser professor em sala de aula. Isso como um quarto elemento, né? Como seria então pensar conhecimento com prática? Antes de você falar, elas chegaram a essa conclusão após acompanhar durante algum tempo, alguns anos, o trabalho de alguns professores na escola. Então, vou querer, acho que, não sei se isso deve ser um pouco, ou misturando um pouco. Acontece que dentro da linha de formação de educação, a linha de formação de professores de matemática, a gente fala muito sobre dois cenários. O cenário da teoria e da prática. E nesses dois cenários é que, comumente, na parte da graduação, da faculdade, é que a gente começa a conhecer todas essas teorias que você tem envolvido, da psicologia, da matemática pura, da didática, toda essa parte. E a outra parte, que é a parte prática, que acho que às vezes é mais difícil eu falava na minha pesquisa de mestrado, nós temos a parte teórica, a parte prática. Muitas pessoas falam que temos um buraco entre esses dois cenários, e que é muito difícil às vezes. Por quê? Porque o professor, licenciado em matemática que recém sai para a escola, às vezes pode saber muita matemática, pode saber muitas teorias, mas levar na prática com 35, 45 estudantes não é fácil. E você sabe dentro da sua prática que também não é fácil. Sim? E aí, quando fala desse conhecimento para a prática, da prática, é um resultado desse análise que você tem feito, desse olhar, durante, como falou a professora, de muitos anos de acompanhamento que você está fazendo, de processo refletivo que faz o professor também. Sim? Porque, claro, quando li a parte do conhecimento da prática, entende como os conhecimentos que os professores precisam para ensinar bem. É gerado quando os professores tomam sua própria prática por laboratório de investigação. Ensinam os problemas que surgem para gerar teorias e colocar em práticas as teorias produzidas por pesquisadores acadêmicos ou não. Nossa, isso daí é difícil. Para começar, o que significa ensinar bem? Cumprir com todo o currículo que se tem estabelecido pelo governo, ou colocar um monte de fórmulas lá, ou utilizar bem o computador ou a calculadora. Um laboratório de investigação. Tem um laboratório de investigação nas escolas? Vocês estão procurando por gerar teorias novas? Ou utilizar já teorias de outros lados? Acho que conhecimento da prática ainda, esses três itens, mais útil, é um desafio muito grande para a gente que estamos formados, porque agora nós vamos fazer formadores de professores, nós estamos formando ainda, mas temos que pensar, como falou Bianca, nós vamos fazer formadores de professores, e esse desafio é muito alto, e um compromisso também. E é entender como fazer essa ponte entre esses dois cenários, entre a teoria e a prática. Que eu falo, a fortaleza dos programas de licenciatura, além do conteúdo matemático, das disciplinas matemáticas, também deve ser uma aliada mais forte na parte didática. Porque eu perguntava, como é que é a formação? Eu não sou daqui, né? Eu sou de outro país. E o programa você tem mais focado, claro, a parte do curso matemático, mas também a parte didática. Que não só falar, você tem didática do cálculo, você tem didática da álgebra, você tem didática da geometria, da probabilidade, da estatística, mas além disso, o quê? E a pesquisa você tem? Ou como o estudante de licenciatura tem olhado sobre a pesquisa, porque às vezes os programas de licenciatura não têm essa preocupação de pegar a pesquisa dentro da mesma formação.
E é difícil também por conta que agora nós estamos ouvindo isso porque estamos no mestrado, no doutorado, mas você está fazendo desde a graduação? Eu não conheço, mas pergunto. Seria uma pergunta para a professora Rosana e para a professora Celina. Qual pergunta? Você faz, ou seja, atualmente dentro da formação matemática brasileira, você está fazendo uma olhada dos três cenários? Eu não entendi a pergunta, repete o que falou. Dentro dos programas de formação, dentro do professor de matemática, você tem contemplado ou você tem Passado perto. passado perto dentro desses, você tem olhado um pouco esses conhecimentos ou você faz uma formação 3+1, que é o que mais tem explicado? Não, eu já fiz no Comiti, eu já fiz no início, eu comecei há 22 anos atrás, e aí eu reproduzi o que eu encontrei na instituição, mas eu fui me afastando disso, tanto é que eu fui fazer mestrado, eu comecei como especialista, aí fui me incomodando e fui mudando, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, porque eu fui me incomodando com aquilo, tanto é que o meu doutorado foi exatamente voltado para a pesquisa, porque foi um dos instrumentos que eu comecei a usar para tentar mudar um pouco essa concepção. E aí, quando eu retornei, eu achei ótimo, porque quando eu retornei já estava sendo implantado, o currículo tinha mudado e já estava lá a prática como componente curricular, já estava lá implantada as 3 práticas, aí eu, nossa, é aqui, era tudo que eu queria, era um caminho que eu encontrei, né? Então eu mudou sim, mas eu comecei, quer dizer, quando eu comecei, o que tinha? Por exemplo, o estágio tinha um estágio de 180 horas, que era para o segundo grau, a denominação era segundo grau, e de 90 horas para o ensino fundamental, que só para ter uma ideia, o aluno podia cursar os 2 ao mesmo tempo. Só para ter uma ideia. E não tinha prática, não tinha nada. Como hoje já tem uma nova concepção. Isso há 22 anos atrás, que aí a legislação mudou, VLDB, aí veio nova legislação, mas eu comecei prática. Eu sou fruto do 3+1. A minha formação é do 3+1. Eu formei do 3+1, praticamente. Não tinha esse nome, mas era disfarçado. Só para ter uma ideia, eu fiz pedagogia também. Já me incomodava porque eu fui fazer pedagogia porque eu achava que me faltava alguma coisa. Eu nunca exerci pedagogia, mas eu fui cursar pedagogia porque eu achava que me faltava no curso de matemática alguma coisa para me ensinar melhor. Aí eu fui cursar pedagogia. Mas aí a gente encontra tanta coisa nas escolas, quando vai com um projeto didático, assim, que foge ao assunto, ao tema agora, eu tratar aqui agora, sabe? E aí a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, que é a coisa que me incomoda. Sim, pode falar. Eu acho que vai um pouco na direção do que a Isis falou. Eu fiquei curiosa em saber o que a professora está entendendo por conhecimento do professor. Porque, tudo bem, conhecimento a gente pode definir, pegar a definição do dicionário, tudo bem. Mas o que, a partir dessas concepções que você traz, conhecimento para a prática, conhecimento na prática e conhecimento da prática, o que vocês pensaram, estão pensando sobre esse conhecimento? Olha, quando eu falo em conhecimento do professor, por exemplo, eu estou com uma dificuldade de um aluno ou de alguns alunos e eu não sei o que fazer. Está me faltando conhecimento. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então, posso entender que o conhecimento tem a ver para você, né, na ausência de alguma coisa. Sim.
na ausência de alguma coisa. Pode ser com relação ao conteúdo, pode ser com relação a uma estratégia de como resolver aquele problema. É bem amplo. É bem amplo. E vou te dar um exemplo também de uma outra situação. Eu cheguei numa instituição com um projeto. E aí, no diagnóstico, eu perguntei a dificuldade dos alunos. Já disse que não ia fugir do assunto, não estou fugindo. Aí os professores colocaram. 3 professores colocaram, quando eu perguntei que dificuldade elas tinham de abordagem. 3 professoras foram bastante honestas. E é de primeiro ao 5º ano dessa escola. E elas tinham as mesmas dificuldades dos alunos. Elas não repetiram. O diagnóstico era perguntando aos alunos. Elas escreveram assim, as mesmas dos alunos. E se os alunos não estavam, quer dizer, os alunos, se os alunos, elas colocaram lá, por exemplo, sistema de medidas. Para os alunos, então, elas também tinham dificuldade com o sistema de medidas. Aí não era só de abordagem, era de conteúdo, de domínio também. Era de domínio. Aí quando eu fui ver a formação, toda tinha um curso superior. Nenhuma matemática, claro, do primeiro ao 5º ano. Aí tinha biologia, tinha letras, tinha história. Então já mudou todo na programação do que eu havia pensado antes e do que estava lá no projeto. Por quê? Não era o que eu queria fazer, era o que elas estavam precisando. 18 professores. Eu tinha que atender a necessidade da escola. Aí já teve toda uma interferência no que eu queria fazer. Porque não adiantava eu querer fazer quando a necessidade era outra. Eu fui para lá preocupada com metodologia. Eu cheguei lá, a necessidade era também de conteúdo. Mas aí, pensando nisso tudo, me parece que vai mais na direção do Diego, um conhecimento com prática. Eu estive recentemente em sala de aula e a gente vê, né, digamos assim, professores sem conhecimento, digamos, conhecimento específico, que é o que ele vai ter que ensinar. Né? E aí me parece que falta conhecimento para a prática, conhecimento na prática, e aí ele vai ter que dar conta disso no conhecimento da prática, né? Que ao todo aqui me parece ser o mais difícil ser alcançado. E aí eu acho que esse professor ele vai fazer 2 coisas: ou ele vai sentar e enrolar os alunos, o que acontece, verdadeiramente acontece, ou esse professor ele vai ter que dar conta. E aí ele não vai fazer nem conhecimento para, nem nada, nem dá, mas com a prática. Ele vai ter que usar tudo isso com a prática, né? E aí se esse professor não tem essa postura, né, digamos, investigativa ou reflexiva, ele vai fazer exatamente o quê? Sentar e conversar com os alunos. Porque os alunos num certo momento vão gostar, mas depois logo eles mesmos vão ver que não é legal isso, né? Que eles estão sendo passados para trás. Então acho que pensar tudo isso para mim separado hoje não faz muito sentido, porque eu quando cheguei, eu digo que tive alguma sorte, porque peguei 4 turmas muito legais, e mais 2 de EJA também muito bacana que eu conseguia produzir. Então assim, com as coisas que eu fui e foi embora, o negócio não deu. Quando eu cheguei no outro ano eu tive que parar, porque aquelas coisas legais que aconteciam não estavam acontecendo, porque eu já tinha outras turmas com outras dificuldades, com outro pensamento de vida, com tudo diferente. E aí eu tive que fazer o quê? Repensar a minha prática. Pera lá, aqueles alunos lá não são esses aqui. Esses aqui demandam outra postura, esses aqui demandam outro conhecimento, né? E aí eu acho que o conhecimento ele está o tempo todo sendo feito com a prática. E se isso não acontece, acontece o ensino que a gente tem hoje. Eu só queria complementar o que você falou. Existem várias dimensões do conhecimento, né? Sim. Uma dimensão mais epistemológica, uma dimensão sociocultural,
uma dimensão didático-pedagógica. Mas eu não vejo as 3 posições ali como estanques, né? O que a gente gostaria de percorrer e alcançar seria a terceira, é lógico, que seria paralelo com a definição de Zeitler do terceiro espaço, ou espaço híbrido, onde dentro da sala de aula você cria momentos de investigação. Então você pode trabalhar com tecnologia, sem tecnologia, com material diversificado, fazendo com que haja uma investigação, uma reflexão sobre aquele assunto, fazendo pequenos locais de mediação, de interpretação do assunto que você está querendo tratar. Só que é difícil você fazer isso o curso inteiro numa cultura institucionalizada que prevê um modelo de formação de professores. Então, o professor, ele precisa, entre aspas, dançar conforme a música às vezes, porque ele é um sujeito da instituição. A cultura institucional já está posta. Ele pode até querer quebrá-lo em alguns momentos, mas isso custa a ele, primeiro porque ele não tem formação adequada, segundo porque ele pode ser mal visto ou bem visto pelos pares. Mas independente disso, ele pode fazer alguma coisa diferenciada, uma prática diferenciada. E aí ele faz algum locus de investigação, algum trabalho mais diversificado, certo? Que vale a pena. Eu acho que a gente não pode considerar esses 3 como sendo exclusivos, né? Acho que tem momentos que podem até ser alcançados do terceiro conhecimento. E conhecimento é a dimensão epistemológica, social, natural, é a coisa mais difícil que existe na literatura de formação de professores. Criar momentos, contextos, onde essa informação venha a tornar conhecimento para o aluno, né, e para o professor. Então, continuando aqui, porque o desenvolvimento de uma postura investigativa, né, já encaminhando para o fechamento, para enfrentar o baixo desempenho escolar dos estudantes, para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, propiciar o ciclo de reflexão, ação e reflexão sobre a